Shalom, shalom, povo do avivamento. Mais uma manhã, a missionária Valéria com vocês. Para deixar uma breve, talvez, palavra. Eu sempre falo isso porque eu nunca sei se é breve. Eu não sei se eu vou conseguir falar em 5 minutos, mas eu tento. Depende do Espírito Santo. Hoje eu estava falando com o papai e ele colocou no meu coração a respeito de o sentimento dos pastores. Olha isso, hoje a palavra vai mais para os pastores, ministros da palavra do Senhor. E eu fiquei assim, lembrando, né, de várias situações que eu vi. Eu não sou pastora, eu sou missionária, mas todas as pessoas que têm o ministério na casa do papai sofrem um peso. E esse peso, ele vem ligado a pessoas. Gente, não é fácil, não é brincadeira, não é realmente para qualquer um. Muitos querem, mas muitos não são aprovados para esse ministério, porque não é fácil. E eu falando, pai, Senhor, me dá uma palavra para a gente poder conversar a respeito disso. E ele falou para mim, Mateus capítulo 26, versículo 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha esse detalhe. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Enfim. Aí eu fiquei analisando o que Deus estava me dizendo. Eu falei: Senhor, explana isso na minha mente. E aí ele começou a me dizer o seguinte: pastores, líderes, né? Homens e mulheres que têm a responsabilidade de uma igreja, a responsabilidade de vidas. Como Jesus, ninguém pode andar sozinho. Como Jesus, precisa haver discípulos. Só que nem sempre os discípulos conseguem estar junto, caminhar junto, pensar junto, ter o mesmo foco, porque a luta é muito grande, gente. Eu posso falar isso, hein? A luta é enorme, a luta é muito grande. São desafios grandes. E às vezes os discípulos, eles não conseguem acompanhar, eles não conseguem permanecer. Por muitas vezes, pastores aprontam, instruem, repartilham unção e, de repente, se desvia, sai da igreja, vai para outra igreja. Jesus. E é uma dor muito grande, né, que ministros sentem no coração. De repente está com uma pessoa
acreditar, né, que essa pessoa do discípulo será maior, né, do que o próprio pastor um dia, porque essa é a meta, de ser maior, de ser melhor do que o mestre, e de repente, trai, se desvia, volta para o mundo, sabe? Então são dores que, como Jesus sentiu, a decepção de ver os discípulos dormindo na hora que ele mais precisava, assim é o coração de pastores e líderes que contam com discípulos, contam com ovelhas e de repente vê que não pode contar com elas, porque elas dormem, se desviam, ou traem, ou não acreditam, porque Jesus tinha vários discípulos. Discípulos que não acreditavam, discípulo que roubava, discípulo que negociava, discípulo que dormia. Todos somos imperfeitos. Mas o que eu quero deixar aqui? Eu quero deixar o seguinte: mesmo com a fragilidade do ser humano, vale a pena continuar. Vale a pena, sabe, carregar a cruz. Vale a pena acreditar que o final vai ser um final vitorioso para homens e mulheres de Deus que levam o Evangelho a sério. Vale a pena. É uma palavra hoje de ânimo que Deus está colocando no meu coração, porque mesmo com toda a fragilidade do ser humano, a unção que Deus derrama sobre a vida desses ministros é algo sobrenatural, é algo que vale a pena passar pela cruz, porque todos os ministros passam pela cruz, todos os ministros são crucificados. Não estou falando literalmente, lógico que não, mas são crucificados porque são julgados. Os ministros, eles são apontados. Os ministros, eles são caluniados. Jesus, eles são humilhados por pessoas e, normalmente, por pessoas que estão perto. Não só pessoas que julgam de longe, mas pessoas que estão muito perto. E isso dói muito no coração. Quando Jesus fala que o corpo dele sangrou, o sangue saiu pelos poros de tanta aflição que ele sentiu naquele momento, nós sangramos por dentro. Nós sofremos por dentro. Porque vemos a traição de pessoas que a gente ama. A gente vê o descaso de pessoas que a gente ama, a preguiça de pessoas que a gente ama e que a gente precisa estar conosco, intercedendo e nos cobrindo. E isso dói. Às vezes a dor é tão intensa que ministros choram com uma dor, sabe, no emocional imensa. A dor da tristeza, a dor do descaso, a dor da traição. Existe essa dor dentro de nós. Porque é como se a gente estivesse dando tudo para um filho. E o filho, de repente, pai, tô indo, vou embora, não quero mais. Me dá minha herança. Olha o filho pródigo aí, me dá minha herança. Mas Deus fala assim para a gente também, lá em Romanos 8, versículo 36. E ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que o Pai quer dizer com isso? Que mesmo Jesus vendo os discípulos dormindo, mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, mesmo sabendo que Tomé não iria acreditar, olha isso, mesmo assim ele foi para a cruz, por amor. Ministros do Senhor, Deus derramou o amor de Cristo no coração de vocês, no nosso coração, porque eu me incluo. Deus derramou esse amor dele no nosso coração. É só por isso que a gente não desvia, é só por isso que a gente não para a obra, porque o amor de Cristo dentro de nós é maior do que a traição que a gente recebe, do que o descaso, do que o julgamento que a gente tem. Assim, ele fez conosco e deixou esse exemplo para a gente. Então, olha, não desista. Não desista. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a cruz às vezes fica pesada demais e a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando. Ai, Deus, ajuda, porque a traição é muito grande. O descaso, o julgamento, Pai, é muito grande. Mas, sabe, não larguem a cruz. Porque o amor dele é incondicional pelas nossas vidas. E se ele separou a gente, ele separou, mas ele não deixou a gente enganado, porque ele fala, vocês vão entrar no meio de lobos, sim, vão andar no meio de lobos, sim. Mas nada vai apagar o amor que eu sinto por vocês. A cruz é pesada, mas vale a pena, porque a honra que ele nos dá é enorme, é tremenda. A presença dele nas nossas vidas é algo que apaga toda a tristeza que o homem pode gerar no nosso coração. Então a palavra hoje está sendo gerada para os corações daqueles que querem fazer a obra e que estão passando por tristezas por causa de filhos, discípulos, de pessoas que julgam, pessoas que apontam. Não desistam. Pega a tua cruz e prossiga, porque o alvo é Cristo. E se Ele separou a gente, é porque a gente é escolhido dele. E a honra, quem dá é o próprio Deus. É Ele que nos honra. Vá em frente. Não pare. Essa é a palavra de hoje. Em o nome de Yeshua. Shalom, shalom. Beijo no coração.